Deus eterno, mais uma vez que a bendita graça e a misericórdia estamos aqui. Nós que éramos indignos, estávamos no mundo perdido, mas o Senhor nos achaste. E hoje nós estamos em lugares celestiais. Então, Pai, agora pedimos que o Senhor venha abrir a sua palavra, venha estar conosco, fale ao nosso coração, fale aquilo que nós necessitamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Tenha total liberdade esta noite. Unge os meus lábios, Pai. Unge o pregador, Pai, para que fale aquilo que o Senhor quer que seja dito, Pai. E não fale nenhuma palavra mais, nenhuma menos, Pai. Mas é aquilo exato, Senhor. E que a Tua palavra possa penetrar em nosso coração e fazer morada ali, como uma semente, Senhor. Que possa ser rolada agora ali e que possa dar frutos, brotar, dar frutos do Evangelho no nosso coração, na nossa alma. É o que nós te pedimos. Abençoe em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos. Estou muito feliz, irmão. Muito feliz de estar aqui com vocês. Fico agradecido pela confiança do pastor. O pastor tem nos dado total apoio, tem nos dado confiança, porque sabemos que o púlpito é um lugar sagrado. É um lugar sagrado. E o pastor, para deixar, para permitir subir ao púlpito, ele deve conhecer bem a pessoa. Então, eu agradeço ao pastor pela confiança, os irmãos. Fico feliz em ver a nossa irmã Priscila. Conheço ela como tia, né? É parentesco com a minha esposa, a tia. Fico feliz que ela está se recuperando. Amém. Glória a Deus. Quarta-feira passada, ou foi sexta, acho que foi sexta, né, pastor? O pastor orou pelos lencinhos e eu levei um lencinho para a irmã. E quando eu vi ela na cama, realmente eu vi que ela estava mal. Mas eu falei para a irmã crer no poder da oração. Amém. Eu falei para a irmã que nos momentos que tivesse muita dor, tivesse dificuldade, que pegasse aquele lencinho e apertasse sobre o corpo. Que Jesus, aquele lencinho ungido, ia ajudar ela. Graças a Deus ela já esteve no culto domingo e agora está aqui. Amém. A irmã está indo no lugar certo, irmãos. Aos médicos dos médicos. Ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E também estamos felizes em ver o filho da tia, né? O irmão do Valdemir, nos visitando mais uma vez. Que Deus te abençoe, irmão. Bom, vamos aproveitar que estamos de pé, irmão. Vamos ler a palavra de Deus. Ela se encontra em São Mateus, capítulo 4, versículo 17. São Mateus, capítulo 4, versículo 17. É um tema no qual eu já tive a oportunidade de meditar com os irmãos, mas eu gostaria de dar mais algumas pinceladas, porque ficou muita coisa em meu coração, Deus foi trabalhando, e eu quero trazer para meditar com os irmãos, novamente. Então tá, Mateus capítulo 4, versículo 17, diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Que Deus abençoe essa palavra, por isso assim para. Como eu disse, nós já tivemos a oportunidade de trabalhar uma mensagem do nosso profeta, William Branham, intitulada Desde Então. E o profeta na mensagem até explica que o desde então ele não explica. Ele surgiu na nossa vida. Assim como ele deu um exemplo que ele estava passeando pelas ruas de Nova York e veio no coração do William Branham perguntar ao morador de rua por que ele está levando essa condição de vida, por que ele está ali se embriagando,
vivendo numa condição horrível. E o morador de rua respondeu para ele: eu vou falar sincero com o senhor, porque vejo que é um pastor. E ele disse que ele era um homem rico, esse morador de rua. Ele era um homem rico, um homem que era dono de um banco, que ele era feliz no casamento, só que quando ele chegou em casa, sua esposa tinha o abandonado. E desde então, daquele momento, ele começou essa vida em declínio. Começou a beber e sucessivamente a morar na rua. Então houve um desde então para aquele rapaz, para aquele homem, para aquele senhor, para estar naquela situação. Assim foi com nós. Teve um desde então, quando Jesus nos achou. Houve um desde então, quando a palavra veio ao nosso coração. Amém. E desde então nós estamos aqui. Se não fosse a palavra de Deus, se não fosse Jesus nos enviando a mensagem dele para nós não estaríamos aqui. Então não haveria um desde então. Mas, irmãos, aqui, como Jesus disse, para Deus poder trabalhar com a gente, para Deus poder trabalhar no nosso coração, a gente precisa dar o primeiro passo. Precisamos dar o primeiro passo. E Jesus já está nos dizendo aqui: arrependei-vos. Sem o arrependimento, Deus não pode trabalhar. Irmão. Deus só vai poder trabalhar no coração se houver um arrependimento. E por isso que Jesus estava dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E eu vou te dizer, essa noite não está próximo o reino dos céus para nós? Amém. Sim. Tá certo? Então, irmãos, Jesus já está nos avisando: arrependei-vos, porque sem arrependimento a gente não verá o reino dos céus. É verdade. Se a gente não tiver um sentimento de arrependimento, e não se arrepender dos nossos erros, das nossas falhas, Deus nunca vai poder trabalhar conosco. Amém? E assim, irmãos, o profeta William Branham, ele pregou uma mensagem chamada 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo. O título é longo, mas a palavra é profunda e direta e reta. O profeta, ele nos diz nessa mensagem que as 5 definições, as 5 características, uma delas que a noiva tem que ter é o que é a mensagem. O que a noiva de Jesus Cristo teria que pregar e tem que pregar. E um desses assuntos o profeta nos traz assim, ó. Ele começa dizendo assim, ó: a primeira mensagem que consigo me lembrar que está na igreja, no corpo místico, ensinará. Ó, a primeira coisa que eu consigo me lembrar que está na igreja, no corpo místico, ensinará. O que a igreja ensinará? Qual é a mensagem da igreja para as pessoas? Ó, será arrependimento. Abramos em Lucas 24. São Lucas, ele diz aqui, São Lucas 24, 46 e 47. Se os irmãos quiserem me acompanhar. Lucas capítulo 24. A primeira coisa que a igreja, que é para a igreja fazer, é arrepender-se. E ela ensinará arrependimento. Então, irmãos, quando a gente for falar com um ímpio, uma alma que está sofrendo na rua, a gente tem que ter um sentimento de levar o arrependimento a ela. Temos que brotar esse sentimento no coração das pessoas. Porque foi esse sentimento que brotou no nosso coração. Porque teve um desde então, que Jesus se fez manifesto para nós, e surgiu um arrependimento. E eu estava, hoje de tarde, eu estava meditando, estava recordando que quando eu demorei um pouco, irmão, uma mensagem, eu sou convertido há 6 anos, eu vim para 7, dia 13 de fevereiro foi o meu batismo, foi 7 anos já, 7 anos faz que eu me batizei, irmão. E eu estava recordando que no início eu tive dificuldade para me adaptar, mas Deus foi trabalhando comigo. Deus foi trabalhando.
E teve um momento que eu lembro que eu estava na presença do pastor Azete, morava em Viamão lá, no qual eu trabalhava de tarde e acabei induzindo com brincadeiras do mundo, né? Coisas que o cristão não deve dizer. E quando eu vi a presença do pastor, que estava visitando minha sogra lá, eu me senti envergonhado. Quando eu deixar, e aí me veio um sentimento de arrependimento, de não ter ser mais induzido pelas brincadeiras do mundo. Então, simplesmente uma presença de uma pessoa ungida, ela faz toda a diferença. Ela faz a mudança naquela alma. Ela muda o parecer daquela alma. E eu estava me recordando e eu lembro que eu botei um propósito, não um propósito, mas eu botei como se eu quisesse me aperfeiçoar, se eu quisesse me aprofundar mais nas coisas de Deus, eu devia aqui mudar minhas certas atitudes, né? E aquilo começou a partir daquele momento. O pastor chegou para fazer irmã, talvez irmã Jéssica, talvez irmã, e aquela presença me fez eu ter uma vergonha e depois me arrepender das brincadeiras, por mais que seja inocente, mas é brincadeira mundana. Por isso que a gente cristão não deve participar, porque a Bíblia diz não se sentar no meio dos escarnecedores. Mas Deus foi trabalhando conosco e hoje nós estamos aqui, amém? Amém? Então tá, Lucas capítulo 24, 46 e 47, diz assim: e disse-lhe, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e, ao terceiro dia, ressurgisse dos mortos, e ao arrependimento e à remissão dos pecados. Olha aqui o 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento para com Deus e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E assim, irmão, olha, sem dúvida, ele saberia, Jesus saberia o que deveria ser ensinado. O próprio Deus nos dizendo. Sem dúvida, ele saberia o que deveria ser ensinado. Ele saberia o que deveria ser feito. E ele disse, arrependimento e remissão dos pecados têm de ser pregados a todas as nações para testemunho, começando em Jerusalém. Agora, a organização começou em Roma. A igreja, a organização começou em Roma. Passou para a Alemanha, para Martinho Lutero, para a Inglaterra, para Wesley, para os Estados Unidos, para John Smith, Califórnia e para os pentecostais. Mas a igreja do Deus vivo, não a organização, a igreja do Deus vivo começou em Jerusalém. Arrependimento para com Deus e o batismo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Começou em Jerusalém e devia. Ele disse, não disse que todos alcançariam isso, mas ele disse que deveria ir a todo mundo, deveria ser pregado. Mas houve muito pouco disso. Mas isso é o que ele disse, sua mensagem. Essa é a mensagem da igreja. Arrependei-vos. Essa é a mensagem que nós devemos ter em nosso coração. Não é porque a gente já foi batizado, então tantos anos na mensagem, que nós não precisamos de um chacoalhão. Né? Nós precisamos sim. E eu estava meditando na Bíblia, quero trazer com os irmãos aqui na Bíblia. A primeira coisa que me veio na Bíblia foi Davi. Davi, ele nos deu um grande exemplo. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele foi um homem sujeito a falhas. E ele errou perante Deus. Tanto que Deus disse para ele, irmão Estevão, que por tua mão você está com sangue de gente inocente, pessoas inocentes, ele não construiria o templo. Então Davi, ele teve suas falhas perante Deus, mas Davi nos deu um grande exemplo, irmão. Ele se arrependia. Ele se arrependia quando ele via que fazia algo contra Deus, quando ele agia contrário à palavra de Deus. Até mesmo o profeta Natan, que corrigiu ele. E ele humildemente, e aí já está um outro termo que nós devemos usar como cristão, humildade.
Precisamos ter humildade em saber ser corrigido, irmãos. Não ter um coração soberbo. Não se achar que, porque eu estou há tanto tempo, eu não aceito ouvir isso, que nem muitas vezes o profeta prega, né, nas mensagens, que aquele cristão, ele é bom, ele não aceita até pisar no carro. Fala alguma coisa que vai de frente àquele cristão para ver se ele é manso e ele ouve, escuta. Mas Davi, irmão, ele tinha um coração do irmão. Ele tinha um coração ao dia, e tanto que a gente vê nos salmos dele, ele pedindo perdão, pedindo misericórdia, pedindo arrependimento para Deus. Ele era um coração humilde e ele buscava a Deus. E esse é um grande exemplo que nós temos que ter. Pegar esse exemplo, a gente que é sujeito a falhas, que vamos errar, porque a Bíblia diz que nós pecamos todos os dias. Então nós somos sujeitos a falhas, irmãos. A gente tem que pegar esse exemplo de Davi e fazer como Davi. Se arrepender, clamar, buscar a Deus. Deus, desculpa se eu falei alguma coisa errada, que foi imprópria a um cristão falar. Perdoe se eu rir daquela situação. Perdoe pelo meu testemunho não ter valido ali. Desculpa se eu envergonhei o Senhor. A gente tem que ter essa sensibilidade no coração, para que Deus possa trabalhar conosco. Amém. Porque muitas vezes a gente erra contra Deus e deixamos passar por cima. Deixamos passar que não precisamos pedir perdão. A gente deixa passar que esquecemos de, até mesmo entre família, briga entre família, entre eu e minha esposa entre eu, dá uma discussão, mas a Bíblia nos ensina a pedir desculpa antes que o pôr do sol aconteça, né? Então assim, Davi nos deu exemplo. Diferentemente de Salomão, tem os pontos positivos e os pontos negativos. Salomão, como foi dito aqui nas últimas pregações, foi um homem sábio. Ele foi um homem de sabedoria divina. Deus deu para ele sabedoria. Mas Salomão, no final da sua vida, ele se apostatou na fé. Ele se desviou, irmãos. E o profeta chega a mencionar que sabe o que faltou para Salomão, irmãos? Humildade. E faltou ele se arrepender, como o seu pai fazia. No momento que Salomão se apostatou, que nem o pastor ele nos diz aqui, ele deixou cair a cerca e entrou para dentro. E Salomão ele andou com mulheres estrangeiras, que é uma abominação perante os olhos do Senhor. Ele fez uma aliança política, ele casou com a princesa do Egito. E aquilo dali já foi mal visto perante os olhos do povo. Ali já deu um grande sinal que Salomão já estava se corrompendo. Porque perante Deus isso é errado. Perante Deus é crente casa com crente. Então, ali Salomão já nos deu um exemplo de como não fazer, irmão. Se arrepende, irmão. Se tem alguma coisa que tem que ir para resolver com Deus, resolve agora. Não vamos deixar para depois. Não vamos deixar amanhã eu falo com o meu irmão. Amanhã eu boto meu joelho no chão e oro. Não, irmão. Tem que fazer agora. Eu creio. Eu, por a minha experiência que eu tenho, que eu estou lidando, não que eu não seja um sujeito falho, sou muito falho e erro bastante. Mas quando acontece algo, eu primeiro me acalmo, deixo aquele espírito sair de mim, aquele espírito de estresse, aquele espírito de pressentimento não bom, vou para o meu quarto e medito. Oro na palavra de Deus, nem que leve 1 hora, 2 horas depois, vai e fala para a pessoa, isso é certo. Se a gente praticar as coisas pequenas, a gente vai ver o resultado lá no final. Né? São nas pequenas coisas que Deus vê. Não são nas grandes coisas que Deus ele procura. E são os pequenos gestos. E um pequeno gesto de ir para o teu quarto, ajoelhar, orar, pedir direção para Deus, pedir para Deus se acalmar a nossa alma que está turbada, isso daí já vale muita coisa perante os olhos de Deus.
Amém? Vamos lendo aqui, irmãos, acompanhando. Também temos na Bíblia Jonas. Jonas, irmãos. Jonas foi um homem que Deus usou e Deus falou para ele: eu tenho uma mensagem para ti levar para aquele povo de Nínive. E o Jonas, mesmo Jonas emburrado, se esquivando, não querendo ir, mas Deus, irmãos, quando Deus escolhe, é Deus, não é homem. Independente de quem for, se é Deus que escolheu, Deus disse: é tu que eu quero, é tu que vai levar essa mensagem. Então Deus levou ele para pregar uma mensagem a mim. E aqui qual era a mensagem? Arrependimento. Que aquele povo se arrependesse. Por que, irmãos? Assim, irmãos, a cidade de Nínive, era uma cidade pagã, era uma cidade idólatra, e tinha práticas de idolatria. Era uma cidade pecaminosa, não muito diferente do que nós estamos vivendo aqui na volta. Não é muito diferente. Só olhar para o lado a gente vai ver como é que era a cidade de Nínive. Mas Deus, a ira de Deus chegou tão lá em cima que ele pegou e mandou: fala para o povo se arrepender, porque se eles não se arrepender, a minha ira vai cair contra esse povo. E Jonas, um homem enviado por Deus, Jonas, ele foi usado por Deus, irmão. Ele levou uma mensagem de arrependimento que levou a mensagem direto ao coração, que fez as pessoas se arrependerem. Tanto que até o rei se arrependeu, e o rei fez um decreto que ninguém mais comia, nem animal nenhum comia, nem criança, nem bebê, ninguém comia, e que era para todo mundo vestir saco de pano. E saco de pano, vestimenta, ele tem um significado na Bíblia de se humilhar. Aí está de novo, irmão. Se humilhar e se arrepender. O povo, Jonas pregou a mensagem: se arrepende, humilha-se perante Deus e se arrepende de seus pecados. E o povo assimilou. O profeta disse que não precisa multidões, precisa só de um homem que tenha um Espírito Santo nisso. Só um homem que seja enviado por ele, que vai fazer varrer essa nação toda. Então o povo foi se arrepender dos seus pecados. E irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Sabe o que está faltando para nós? O que está faltando para nós é ter humildade no coração, em assimilar essas coisas aí. Porque Deus, Ele não trabalha num coração de pedra. Só estava pregando, acho que foi domingo, né? E isso daí me caiu bem durante a semana. Deus não trabalha com um coração de pedra. Como é que Deus vai trabalhar na nossa vida se a gente não vai lá e pedir perdão por nós? Como é que Deus vai te abençoar se, por mais que seja uma coisa inofensiva, mas para Deus não é? Porque Deus está vendo as coisas pequenas. Ah, mas eu me exaltei com o irmão, falei meio grosso com o irmão. Tá, vai lá e pede desculpa. Aí, às vezes as pessoas não sabem por que não são abençoadas, por que está acontecendo aquilo outro, mas se esquecem de fazer uma vasculha por dentro, de olhar para dentro e saber por que Deus não está agindo na minha vida. E o que falta para as pessoas hoje em dia, o que está faltando é enxergar, olhar para o espelho da palavra. O profeta nos ensina que é ver sua condição, como é que você está perante a Deus, olhe para a palavra. Ela vai te dizer qual é a tua condição. Então, irmãos, se nós tivermos fazendo esse mínimo, que é olhar para a palavra, saber onde é que eu estou errando, o que eu estou fazendo, por que Deus se afastou, Deus não está ouvindo a minha oração, por quê? E às vezes é um simples pedido de desculpa que te impede de mover de Deus. E aí Deus não consegue trabalhar em você, não consegue trabalhar em mim, e não consegue trabalhar na sua família, e nas pessoas que estão à volta. Então, por isso que é necessário, irmãos, a gente ter esse no coração de humilhar-se e se arrepender, irmãos. E a Bíblia diz assim, em Crônicas, capítulo 2, versículo 7, 14, ela nos diz assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Louvado ao Senhor. Irmãos, na era de Éfeso, os irmãos, eles começaram bem. Nas 7 eras, o profeta nos explica. Os irmãos, eles começaram bem. Uma igreja fervorosa, uma igreja que foi com sinais, maravilhas, com o Espírito Santo no meio deles. Mas no decorrer da era, ela foi se afastando. E a antipalavra entrou. E quando começa essas bagunças, Deus se afasta. Então Deus foi se afastando, porque Ele não aceita certas coisas. E irmãos, eu quero ler com vocês, para concluir nosso tema de hoje, Apocalipse 2, versículo 5. Deus dando uma advertência, mas isso é para nós, irmãos. A gente tem que pegar a Bíblia e olhar e dizer, isso é para mim. Se a gente não tiver uma humildade e reconhecer que Deus está falando com nós, a gente não consegue dar um passo sequer. Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, diz assim, ó: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Olha aqui, irmãos. Olha o arrependimento de novo aqui. Olha o arrependimento aqui. E a era de Éfeso era uma era rica. Foi uma era de grandes homens levando a mensagem de Deus. E Deus diz assim, ó: Deus lhe diz para se lembrarem. Evidentemente, algo tinha deixado suas mentes. Eles tinham esquecido de algo. Eles lhe falou para voltarem em suas mentes ao seu ponto de origem. A origem da primeira era foi o Pentecoste. Eles o tinham abandonado, irmão. E eu pergunto para vocês aqui, irmãos: você já perdeu o primeiro amor com Cristo? Você se lembra quando foi batizado? Você se lembra quando essa mensagem entrou no teu coração, quando ela bateu na tua porta? Como é que está a tua condição agora, perante aquele exato momento quando a mensagem entrou na tua vida? E Deus está dizendo: lembra-te, lembra-te. Eles o tinham abandonado. E muitas coisas é isso que acontece conosco. Nos abandonamos aonde Deus nos achou. Esquecemos o que Ele fez por nós, da onde Ele nos tirou. E aqui, irmão, eles tinham esquecido da sua glória e maravilha. Era tempo de voltar na mente e depois na realidade. Voltar ao tempo em que podiam dizer: olha só, para mim o viver é Cristo. Voltar à pureza do tempo em que trataram com Ananias e Safira. Voltar à porta formosa. Que óprego. Ele diz óprego, mas diz é o mesmo significado que frustração. Que frustração. É se desviar de Deus e provar aqueles atos que profanam o seu nome. Aqueles que proferem seu nome, que se apartam do pecado e mantêm os seus vasos puros para Deus. Olhe para o que você era. Olha o que o profeta está nos dizendo aqui, irmão. Olhe para o que uma vez você era em seu coração e mente e em sua vida. Então volte a isso. Amém. Voltar ao primeiro amor, irmão. Amém. Que nós possamos ter um sentimento reavivado na alma. Aleluia. Quando foi penetrada essa mensagem na gente, irmãos, quando eu soube o que era essa mensagem, e eu soube, foi um pouco, por isso que eu disse, eu até demorei assim,
Mas eu não estava procurando mistérios, eu não estava procurando sobrenatural, isso, aquilo. A maior revelação que Jesus Cristo pode ter me dado foi Ele mesmo. Amém. A maior revelação que você pode ter é Jesus Cristo na tua vida. Amém. É um coração fervoroso, é um coração avivado, é um coração vivo para as coisas de Deus, um coração espontâneo. E qual é o caminho de volta? O profeta está perguntando para nós: qual é o caminho de volta? Qual é o caminho que nós devemos voltar? E o caminho é do arrependimento. Se um pecador tem que vir a Deus por meio, se um pecador tem que vir a Deus por meio do arrependimento, então tanto mais terá que se arrepender o morno ou o apostado. Quanto mais nós temos que se arrepender todos os dias, irmãos. Por quê? Porque nós deixamos, a gente fica apostado. Faz quanto tempo que tu não lê uma mensagem, irmão? Estou perguntando para você responder para ti mesmo, irmão. Quanto tempo que não lê uma mensagem? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Você se lembra? Isso daí se chama apostasia. É muito bom a gente vir no culto na quarta-feira, no domingo. Isso é bom. É o dever do nosso divino culto. Mas o culto não é só para a igreja. O culto é o dia a dia. É lá na nossa casa, é de joelho. É no lado da cama orando. Aleluia. Intercedendo pelos irmãos. Tem a irmã que está doente lá. Você orou para a irmã? Amém. Tem a irmã que está precisando de ajuda. Você orou lá no cantinho da tua casa lá para a irmã? Isso daí, irmão, é a apostasia que se chama. E os irmãos tinham se apostatado. Então o profeta diz assim: tanto quanto mais terá que se arrepender um morno. E lá na era de Odisseia, a Bíblia nos diz ainda que ai de ti que não és frio e nem quente, que és morno. Vomitar-te-ei da tua boca. Olha só, irmão, o quanto que é perigoso esse estado de mornidão, esse estado apostado. Por isso que eu digo para vocês, todos os dias nós temos que se arrepender e pedir perdão para Deus pelo nosso pecado. Aleluia, irmão. Arrepende-te. Produz frutos dignos de arrependimento. Mostre com a tua vida. Se não te arrependeres, disse Deus, tirarei o teu castiçal. Certamente, uma igreja nessa condição não pode dar luz ao mundo. Sua luz tornou-se trevas. Deus tirará então o seu fiel mensageiro e seus fiéis pastores e os deixará sozinhos. E continuarão falando acerca de cristianismo, mas estarão destituídos deles. Arrependa-te rapidamente. Não hesite. Evidentemente, olha aqui, irmãos. Evidentemente, Éfeso excitou, pois seu tempo de vida não foi muito longo. A glória de Deus começou a descrer contínua e tão rapidamente. Não demorou muito até que a cidade estivesse em ruínas. Irmãos, se a gente manter essa apostasia, manter essa multidão, se nós não praticar as primeiras obras, não voltar ao primeiro amor, se nós não tiver um coração humilde e não se arrepender das coisas erradas, a gente vai ter uma vida de cristão destruída. A nossa vida perante a Deus vai estar em ruínas, como está dizendo aqui a mensagem do pastor. E olha aqui o que o profeta nos diz. Não demorou muito até que a cidade estivesse em ruínas. Seu glorioso templo tornou-se uma massa informe. A terra tornou-se um pântano habitado por aves aquáticas. A população partira, com exceção de uns poucos incrédulos numa esqualida vila. Não ficou sequer um cristão, irmãos. A lâmpada fora arrancada de seu lugar. Mas a Bíblia está dizendo: arrependa-te, irmãos. Arrependa-te antes que caia a mão do juízo de Deus. Arrependa-te antes que a tua vida cristã
vira em ruínas, que nem aconteceu com os irmãos de Éfeso, que virou em ruínas e Deus tinha se afastado e não sobrou sequer um cristão lá, irmãos. Irmãos, a porta da salvação ainda está aberta. A graça de Deus ainda está sobre nós, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente muitas vezes não entra por causa daqui, ó. Mas vamos ter um coração humilde, vamos se arrepender. Se tiver que pedir desculpa para o irmão, peça desculpa. Se tiver que pedir, se ajoelhar, se ajoelhe, irmão. Vamos consertar aqui para não deixar na frente do trono branco. E aí lá não vai ter advogado. Hoje nós temos sobre advogado, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas amanhã ele será nosso juiz. E como é que nós vamos estar nessa situação? Irmãos, que Deus abençoe cada irmão. Deus abençoe.